Bom dia! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de programação de computadores, aprofundando um pouco na parte do projeto do programa, do algoritmo que vai atacar um determinado problema. Então, para a gente fazer esse projeto desse algoritmo, desse programa que vai atacar o problema, a gente vai seguir os princípios de Polya. Ele divide o processo de resolução de problemas em 4 etapas. A primeira etapa é o entendimento do problema. Não adianta tentar dar uma solução para um problema que não está claro para a gente. Então, a gente precisa dedicar algum tempo no entendimento preciso desse problema. Na segunda etapa, a gente vai projetar um algoritmo que visa solucionar aquele problema. Terceira etapa, a gente vai codificar, vai implementar esse algoritmo numa linguagem de programação. E a quarta etapa, a gente vai testar se o nosso programa está correto ou não. Bom, indo primeiro para nosso passo 1, que é o entendimento do problema, a gente precisa entender que esse problema ele pode chegar até nós de formas diferentes. Uma forma do problema chegar até a gente é textualmente, é o que vai acontecer muito nessa disciplina. Você vai ter um exercício onde eu vou colocar uma questão em texto que descreve um determinado problema, né? E a gente vai ler aquele texto e vai interpretar, por exemplo, quais são as entradas desse problema. É fundamental, eu preciso conseguir enxergar quais são os dados que entram, que são trabalhados no problema. Quais são os dados de saída que o problema espera que você entregue. E quais são a computação que acontece no meio desse programa para transformar os dados de entrada nos dados de saída. Então esse entendimento eu ainda não sei exatamente como é que vai ser o programa, mas eu estou fazendo um entendimento da estrutura do problema, né? O que entra, o que sai, que tipo de conta que eu preciso fazer para transformar a entrada na saída. No nosso caso, como eu disse, esses problemas vão vir de forma textual na grande maioria das vezes. Porém, no mundo real, vocês vão ter situações onde esse problema está na cabeça de alguém. Alguém precisa da sua ajuda para desenvolver um programa, para resolver um problema, mas você precisa extrair qual é o problema da cabeça dessa pessoa. Então, eventualmente, você vai ter que fazer entrevistas com essas pessoas, fazer pergunta para essas pessoas, para elas externalizarem o que elas estão precisando, para aí sim você conseguir desenvolver um programa que atenda essa demanda da pessoa. Mas no nosso caso, na grande maioria das vezes, o problema vai estar escrito, né, de forma textual para vocês trazerem uma solução para esse problema. Assumindo que eu entendi qual é o problema, eu consegui enxergar quais são os dados de entrada, os dados de saída, os cálculos que têm que ser feitos, eu vou passar para uma segunda etapa, que é o projeto do algoritmo. O algoritmo é definido como um conjunto de ações que visam resolver um problema num número finito de passos. Esse último comentário é importante, né? Ele mostra que um algoritmo tem que parar. Então ele recebe entradas, ele faz um conjunto de processamentos, em algum momento ele para e entrega a resposta para o usuário. O projeto do algoritmo é extremamente importante. E para a gente fazer esse projeto de algoritmo, de modo geral, a gente usa notações mais leves do que uma notação de uma linguagem de programação. Então, para projetar algoritmos é comum usar português estruturado, usar inglês estruturado, usar pseudocódigo e usar fluxograma. Nesse slide específico, eu estou mostrando um fluxograma aqui na parte da direita do slide. Esse fluxograma está atacando o problema de ordenação, né, uma forma visual de eu representar um algoritmo. A partir do momento que eu entendi o problema e eu projetei o algoritmo, eu passo por uma etapa de transformar esse algoritmo num programa, de acordo com a sintaxe de uma linguagem de programação. Então, nesse slide, a gente tem o mesmo algoritmo que está escrito num fluxograma e que tem o propósito de ordenar. A gente tem ele implementado em C++, que é esse código aqui, e a gente tem ele implementado em MATLAB, que é esse outro código aqui. Como vocês devem ter percebido, o algoritmo ele é mais neutro da sintaxe da linguagem de programação. Então ele tende a ser mais fácil, né? E a dificuldade de resolver o problema está toda no algoritmo. Se eu tenho um algoritmo pronto,
escrever ele numa linguagem de programação é muito mais fácil desde que eu conheça a linguagem de programação. É um processo de tradução que a gente chama de implementação, né? Então, num primeiro momento, eu sugiro vocês a entender o problema, depois que entender o problema, escrever o algoritmo sem ainda estar no Python, pegar uma folha de papel e escrever os passos para resolver o problema. Quando isso estiver sólido e vocês acharem que está correto, aí sim traduzir, no nosso caso, para o Python. Então, nesse slide eu tenho um exemplo do mesmo fluxograma, que é o mesmo algoritmo sendo implementado em Python. Então, em Python, ele daria esse código aqui, né, que é a linguagem que a gente vai usar no contexto da nossa disciplina. Algo que é importante vocês notarem, nesse primeiro momento, fazer esses três passos de forma bem separada é interessante para vocês conseguirem organizar o raciocínio de vocês sem que as dúvidas do Python interfiram nas dúvidas da resolução do problema. Em algum momento, vocês vão ganhar mais capacidade de programação em Python, né? A linguagem vai estar mais no sangue de vocês. Quando isso estiver acontecendo, vocês vão conseguir com uma certa facilidade escrever o algoritmo direto em Python, né? Então vocês conseguem queimar um pouco essa etapa de primeiro escrever o pseudocódigo ou o fluxograma para depois ir para o Python. E vocês vão conseguir ir direto para o Python. Mas no primeiro momento talvez seja legal vocês rascunharem o algoritmo de forma independente de linguagem e traduzirem para o Python para vocês conseguirem pensar no problema sem ter toda aquela carga cognitiva de ter a sintaxe da escrita da solução misturada com a própria escrita da solução. Bom, uma pergunta que é natural, né, que possivelmente vocês me fariam, por que eu não posso rodar o algoritmo direto no computador? Por que eu preciso traduzir para uma linguagem? A gente discutiu um pouco isso na aula anterior, né, que a linguagem de programação ela é muito precisa, né, e por conta dessa precisão o computador consegue executar. Quando a gente está trabalhando com algoritmo, a gente tem menos precisão. Talvez por conta disso que a gente tem mais facilidade de escrever o algoritmo. O ser humano ele tem uma capacidade de interpretação, né? Então mesmo que tenha algum grau ali de ambiguidade, o ser humano consegue interpretar. O computador não. O computador ele tem interpretação, obviamente, mas é uma interpretação precisa. Ou você fala da forma que ele entende, ou ele vai falar eu não entendo. Né? Então a única forma dele interpretar o que está escrito é a gramática que foi definida naquela linguagem de programação. Então, como um exemplo para vocês, eu botei aqui uma frase, calcule 5 mais 5 vezes 10. Né? Se eu não falo nada e alguém soma 5 com 5 primeiro, dá 10. Vezes 10 dá 100. Então a resposta seria 100. Mas se a pessoa entende que a multiplicação ela tem precedência sobre a soma, ela primeiro multiplicaria 5 por 10, daria 50, depois somaria 5, daria 55. Então isso é para mostrar ambiguidades que não vão acontecer quando a gente estiver programando na linguagem de programação, mas que eventualmente podem estar acontecendo no algoritmo que tem uma sintaxe mais leve. Então, por que o computador não consegue executar o algoritmo escrito em português estruturado, ou escrito em inglês, ou pseudocódigo? Está muito ligado a isso, porque ali a gente tem um grau de liberdade maior. Eu até posso escrever um interpretador que executa pseudocódigo, mas para isso acontecer eu vou ter que trazer um pouco mais de rigidez para o pseudocódigo. Ele vai ter que seguir um conjunto de regras sem nenhum desvio para que o computador consiga executar. Bom, e na hora que eu terminei minha fase 3, né, a fase 1 foi entender o problema, a fase 2 foi projetar o algoritmo, minha fase 3 foi implementar numa linguagem de programação, no nosso caso Python. Será que ao terminar essa implementação, está pronto o programa? Eu posso entregar o programa para o meu usuário? Possivelmente não, né? Os programas eles são passíveis de defeitos, que a gente chama de bugs, né? Então pode ser que tenha bug nesse programa. Pode ser que ele não funcione, ou que ele funcione e entregue um resultado errado. Então eu preciso entrar num passo 4, que é o teste desse programa, para eu garantir que o programa está funcionando de forma correta. E aí é importante pontuar para vocês que tem dois tipos de erro que vocês podem encontrar num programa. A gente tem os erros de sintaxe. O erro de sintaxe acontece quando você usa uma palavra errada da linguagem de programação. Então na aula passada a gente estava mostrando um exemplinho inicial
onde eu usava print no Python para escrever na tela. Se eu trocar print por imprima, o Python não vai entender, porque imprima não faz parte da gramática do Python, né? O computador não vai entender. Não faz parte da gramática do Python. Então ele não vai conseguir saber o que eu estou querendo fazer e ele vai lançar um erro. Agora, uma característica interessante desse erro é que ele me fala o que deixou ele confuso, né? E ele me aponta o erro. É um erro mais fácil de corrigir. Na verdade, um programador experiente, de modo geral, não incorre nesse tipo de erro de sintaxe, porque ele conhece bem a gramática da linguagem de programação. E ele escreve um programa sintaticamente correto. O segundo tipo de erro é o erro de lógica. Imagina que eu implementei um algoritmo para resolver um determinado problema e eu não tenho nenhum erro de sintaxe. Então o computador consegue executar a minha implementação de forma correta, o meu programa de forma correta, entre aspas, né? Ele executa o que eu mandei ele executar, só que na hora que eu olho a resposta que ele gerou, não é o que eu esperava. O meu programa, por exemplo, soma dois números, eu passo 2 e passo 2, eu esperava 4, vem 5. O computador não relatou nenhum erro, porque sob a ótica do computador não tem nenhum erro. Ele conseguiu executar instrução por instrução. Ele não conhece a semântica esperada daquele programa. Ele não sabe que eu queria somar dois números. Eu estou instruindo ele o que fazer e ele fez. Só que no final, o que ele me entregou não é o que eu queria. Nesses casos é porque tem um erro de lógica. E olha que interessante, o erro de sintaxe que eu falei anteriormente, ele acontece no processo de tradução do algoritmo para a linguagem de programação. Eu programei errado. O erro de lógica acontece no projeto, no design do algoritmo. Na hora que eu estava escrevendo o algoritmo, eu fiz algum passo que eu não devia fazer, ou eu fiz ele de forma equivocada. Alguma coisa está estranha ali. E quando o computador executa aquele passo, ele chega a um resultado que não é o que eu esperava. É um erro muito mais difícil de ser corrigido, porque o computador não vai reportar que tem erro. Eu que vou ter que perceber que tem um erro. Né? Que eu posso estar somando os números, está dando tudo certo, mas quando eu chego no 2 mais 2, ele dá 5 e não 4. E aí eu vou ter que revisitar meu algoritmo, revisitar meu código para tentar entender onde que está esse erro e fazer a correção do erro. Então é mais difícil do que o erro de sintaxe. Mas de qualquer forma eu preciso, como programador, observar esses dois tipos de erro, né? E antes de entregar qualquer programa que eu fiz, eu preciso, em algum grau, ter algum grau de certeza de que esse meu programa está funcionando corretamente. Bom, para a gente sair um pouco da teoria e entrar um pouco na prática, eu trouxe um exercício aqui para vocês e eu queria muito que vocês fizessem esse exercício. Se vocês simplesmente assistirem o que eu estou mostrando, vocês vão entender possivelmente programação, mas vocês não vão aprender a fazer. E praticar é fundamental para você conseguir aprender, para você conseguir reproduzir. Então a ideia aqui desse exercício é o seguinte: peguem um naipe do baralho, peguem um baralho em casa, né? Peguem um naipe desse baralho, qualquer naipe, né? Todas as cartas, indo de ás até rei, né? Então pega esse naipe inteiro e baguncem essas cartas, né? Coloca essas cartas fora de ordem. Agora pega uma folha de papel e escreve um algoritmo para ordenar a carta. Nota que eu não estou falando para você ordenar a carta, eu estou falando para você escrever um algoritmo que instrui alguém a ordenar a carta. E o ideal seria vocês, depois que tiverem com esse algoritmo escrito no papel e o baralho na mão, vocês buscarem por alguém na casa de vocês, pai, mãe, irmão, qualquer pessoa que vocês tenham contato na casa de vocês, e vocês poderiam entregar a folha de papel para essa pessoa, entregar o baralho e pedir para ela executar as instruções que estão na folha de papel. Executar da forma mais precisa possível, né? Pegar cada instrução que está ali e ir seguindo passo a passo daquela instrução. Que é isso que vai acontecer quando vocês entregarem um programa para o computador, né? Então eu vou agora pedir para vocês darem um pause no vídeo, né? Não continuem assistindo de imediato, porque eu vou mostrar soluções para esse exercício. Então, deem agora uma pausa no vídeo, façam o que eu falei
de conversar com, escrever o algoritmo, depois conversar com alguém para pedir para a pessoa executar o algoritmo, e depois que vocês terminarem isso, deem play novamente no vídeo para continuar assistindo. Bom, assumindo que vocês fizeram o exercício que eu propus no slide anterior, agora a gente vai ver alguns algoritmos clássicos para ordenação, que é o problema que a gente está atacando. Primeiro algoritmo é o insertion sort. Eu escrevi aqui em português estruturado para vocês, né, esse algoritmo. Vamos seguir então juntos cada um dessas instruções. A primeira instrução, pegue a pilha de cartas desordenada. Então eu simplesmente vou pegar aquela pilha e ficar com ela na minha mão. A segunda instrução, enquanto existir cartas na mão, faça. Mas faça o quê? Aqui é importante vocês perceberem que tem uma indentação, né? Essas instruções aqui, elas estão dentro dessa instrução enquanto. Então, o que eu vou fazer vai ser o que está aqui dentro. E quando eu terminar de fazer, eu volto. Se tiver ainda a carta na mão, eu faço de novo. Se tiver ainda a carta na mão, eu faço de novo. Então, eu vou repetir isso aqui quantas vezes forem necessárias enquanto tiver a carta na minha mão. Então, beleza. Vamos para a primeira instrução dentro do enquanto, porque tem carta na minha mão, né? Pegue a primeira carta da mão. Então eu vou pegar com minha mão, eu estou assumindo que o baralho está na minha mão esquerda, eu vou pegar com a mão direita a primeira carta. O baralho está desordenado, então essa carta pode ser qualquer uma, né? Então eu estou com a carta na minha mão direita, seguindo essa instrução que me foi dada, pegue a primeira carta da mão. Agora eu tenho uma decisão. Se não tem carta sobre a mesa, então coloque-a sobre a mesa. Realmente não tem carta sobre a mesa, eu acabei de começar. Então eu vou pegar a carta que está na minha mão direita e vou colocar sobre a mesa. Não faz sentido eu ler aqui o caso contrário, porque eu executei a condição definida aqui nessa decisão. Então eu vou voltar para o enquanto e vou rodar de novo essas instruções, porque realmente tem carta ainda na minha mão. Então pega a primeira carta da mão. Fui lá e peguei a primeira carta que estava na minha mão. Aí eu vejo, se não tem carta sobre a mesa, isso aqui já não é mais verdade, porque tem uma carta sobre a mesa. Na passada anterior do enquanto, eu já coloquei uma carta sobre a mesa. Então eu venho para o caso contrário. Caso contrário, coloque-a na posição correta da pilha da mesa. Olha que interessante, agora ele está falando para eu botar essa carta que está na minha mão na mesa, mas não é botar em qualquer lugar. Ele quer que eu coloque de forma ordenada. Se já tem uma carta na mesa, eu tenho duas opções. Ou eu coloco em cima da carta da mesa, eu vou fazer isso se a carta que está na minha mão é menor do que a carta que está na mesa, ou eu coloco embaixo da carta da mesa, se a carta que está na minha mão é maior do que a carta que está na mesa. Então eu vou olhar para a carta que está na mão, vou olhar para a carta que está na mesa e vou inserir ou em cima ou embaixo em função dos números que eu estou olhando nas cartas. Terminei de fazer isso, eu volto para o enquanto. Tem carta na minha mão? Tem. Então pega a primeira carta da mão. Tem carta sobre a mesa? Já tem. Então eu venho para o caso contrário e coloco essa carta que está na minha mão na posição correta da mesa. Agora eu já tenho três posições. Eu posso botar em cima de todas, eu posso botar entre as duas cartas que estão na mesa, ou eu posso botar no final, né, embaixo de todas as cartas da mesa. Eu vou olhar para o número da carta da minha mão, vou olhar para o número da carta da mesa, vou achar o lugar correto e vou encaixar a carta ali. Vou voltar para o enquanto e vou fazer esses passos até o momento que minha mão vai estar vazia. Minha mão esquerda esvaziou, eu já peguei todas as cartas. Quando isso acontecer, o algoritmo para, né? Esse enquanto existir carta na mão não vai mais entrar e o algoritmo chegou ao fim dele. Como vocês devem ter percebido, o algoritmo sempre executa de cima para baixo, não tem instrução embaixo, então não tem mais o que ser feito. E nesse momento, se eu olhar para o meu baralho que está na mesa, ele está ordenado. O baralho está com as cartas na ordem que deveria ser. Então esse é o primeiro algoritmo, é um insertion sort. Vocês possivelmente, alguns de vocês devem ter feito um algoritmo muito parecido com esse no exercício. O segundo algoritmo é o selection sort. Esse algoritmo é diferente do primeiro, mas ambos resolvem o mesmo problema. Olha que interessante, né? Eu posso ter soluções diferentes para um mesmo problema. Então vamos seguir esse segundo algoritmo. Selection Sort fala para mim,
pegue a pilha de cartas desordenada. Então eu fui lá com minha mão esquerda e peguei essa pilha de cartas desordenada. Enquanto existir cartas na mão, faça. Até agora está igual, né? Então, enquanto existir cartas na mão, faça. Faça o quê? Pegue a maior carta da mão. Agora ficou diferente. O outro algoritmo falava para eu pegar a primeira carta. Esse fala para eu pegar a maior. Então, eu vou ter que paginar as cartas que estão na minha mão até chegar andar em todas as cartas, até descobrir qual é a maior que está na mão, pegar essa carta que é a maior. Com essa carta na mão, eu vejo aqui, se não tem carta sobre a mesa, coloque-a sobre a mesa. Então, simplesmente vou colocar sobre a mesa, porque não tem carta na mesa até esse momento. Eu volto para o meu enquanto, existe ainda a carta na mão, pega a próxima maior. Vou andar de novo meu baralho, encontrar a maior que está na mão, né? E aí eu vou ver aqui, se não tem carta sobre a mesa, poxa, já tem carta sobre a mesa. Então eu venho para o caso contrário. Coloque-a no topo da pilha. Olha que diferente, o outro algoritmo mandava inserir na posição correta. Esse aqui não, esse aqui ele manda simplesmente colocar no topo da pilha. Se vocês pararem para raciocinar, a forma de pegar do outro algoritmo era muito simples, era pegar do topo. E a complexidade estava na inserção, por isso que ele chama insertion sort. Eu insiro na posição correta. Já esse algoritmo, a forma de pegar é mais complicada, né? Eu tenho que andar em todo o baralho para descobrir quem é o maior. Por isso que ele chama de selection sort, né? Que eu tenho que selecionar a carta maior. Mas na hora que eu estou com ela na mão, o passo de botar na mesa é muito simples. Eu simplesmente coloco em cima da última que está na mesa, né? Então eu vou simplesmente andando no baralho, pegando a próxima maior, colocando em cima da pilha da mesa. Ando de novo, pego a próxima maior, coloco em cima da pilha da mesa. Eu vou fazendo isso até esvaziar minha mão. Quando esvaziar minha mão, o algoritmo para, né? Não existe mais carta na mão, terminou o algoritmo. Se eu olhar para a mesa, as cartas estão ordenadas. Foi uma segunda forma de fazer a mesma coisa, atacar o mesmo problema, só que de uma segunda forma. Vamos olhar para um terceiro algoritmo. Esse algoritmo é bastante famoso, chama Bubble Sort. E ele é diferente dos anteriores, né? Então vamos olhar como é que o Bubble Sort funciona. O primeiro passo é igual, pegue a pilha de cartas desordenadas. Então eu peguei com minha mão esquerda. Enquanto as cartas não estiverem ordenadas, faça. Opa, que já mudou. Ele já está me falando que enquanto não está ordenada, então para eu saber que está ordenada, eu tenho que caminhar do início ao fim da pilha que está na minha mão. E se tiver todas em ordem, está ordenado, o algoritmo para. Enquanto isso não aconteceu, para cada carta do baralho, eu vou ver se a carta seguinte é menor do que essa carta que está na minha mão. Se for menor, eu inverto essas duas cartas. Então vamos imaginar que eu estou com a minha pilha de cartas na mão, eu estou com a primeira, né, olhando para a primeira. Eu dou uma bisbilhotada na segunda, que é a seguinte em relação à primeira. Se ela for menor do que a primeira, eu inverto essas duas só. Eu passo a segunda para o lugar da primeira e a primeira para o lugar da segunda. Agora eu estou na segunda. Eu bisbilhoto a terceira. A terceira é menor do que a segunda. Se for, eu inverto essas duas. Agora eu estou na terceira. Eu bisbilhoto a quarta. Ela é menor do que a terceira. Se for, eu inverto. Então, vou caminhando, né? A quarta não é menor do que a quinta. Beleza, eu vou para a quinta. A quinta não é menor do que a sexta. Eu vou para a sexta. A sexta é menor do que a sétima. Eu inverto. Jogo a sétima para o lugar da sexta e a sexta para o lugar da sétima. Vou fazer isso até chegar no final. Quando eu cheguei no final, eu não tenho garantia que o baralho está embaralhado, né? Então, eu vou ter que voltar e fazer tudo de novo. Porque se eu andei e fiz pelo menos uma troca, eu sei que aquele baralho não estava embaralhado. Não estava ordenado. Então, eu vou ter que voltar e começar tudo de novo. Até o momento que eu caminhe da primeira carta até a última sem fazer troca nenhuma. Imagina que eu caminhei todas as cartas e sempre a carta atual é menor do que a seguinte até chegar no fim. Se isso aconteceu, o meu enquanto vai parar, porque minhas cartas já estão ordenadas, meu algoritmo para, terminou. Se eu olhar para as cartas da mão, ela ficou ordenada. Então esse Bubble Sort ele segue uma filosofia diferente, né? Enquanto os outros vão pegando carta por carta e vão encaixando ou selecionando. Esse não, esse vai olhando sempre duas a duas, né? Duas cartas vizinhas, se elas estão desordenadas ele inverte. Por que ele chama Bubble Sort? Porque uma carta desordenada que está lá no final, ela vai subir como se fosse uma bolha, né? Como se fosse uma bolha de ar dentro de uma água, a cada troca ela vai subindo até ela chegar na posição dela. Então a gente pode fazer uma analogia de bolhas
subindo num aquário, por exemplo. E um quarto algoritmo que eu trouxe aqui para vocês é um algoritmo ilustrativo, né? Ninguém usa na prática, mas ele traz um pouco a ideia de eficiência, né? Esse algoritmo chama Bogle-Sort. Então vamos ler como é que funciona o Bogle-Sort. Pegue a pilha de cartas desordenadas, até agora igual a todos os outros. Enquanto as cartas não estiverem ordenadas, faça. Então aqui está igual ao algoritmo anterior, né? Enquanto eu não estou ordenado, faço. Faça o quê? Arremessa as cartas para cima. Vocês podem fazer isso, faz num lugar que não perca carta, né? Num lugar tranquilo de pegar no chão. Pega as cartas e joga para cima. Vai cair no chão. Recolha as cartas do chão de forma aleatória. Então você vai recolhendo do chão, numa ordem qualquer. Quando você terminou de fazer isso, você olha para ela e vê, ela está ordenada? Se ela está ordenada, teu algoritmo para. Se ela não está ordenada, você volta para o passo anterior, arremessa de novo para cima, recolhe de novo do chão de forma aleatória, vê se está ordenado. É claro que esse algoritmo ele é uma brincadeira, né? Mas esse algoritmo para. Vai ter um momento, se eu fizer isso diversas vezes, vai ter um momento aleatório que eu vou pegar do chão e vai estar ordenado. E quando isso acontecer, o algoritmo para. Só que ele claramente é pouco eficiente. Né? Se eu tenho só uma carta, acabou. O problema não vai nem entrar no enquanto, porque uma carta ela está ordenada por definição. Se eu tenho duas cartas e essas duas cartas estão desordenadas, eu jogo para cima e eu tenho 50% de chance de conseguir pegar elas já ordenadas. Na próxima vez que eu pegar aleatoriamente do chão, elas já virem ordenadas. Eu tenho 50% de chance delas virem desordenadas, eu vou jogar de novo para cima. Então, muito rapidamente, ele vai convergir e vai ordenar. Agora, se eu tiver 100 cartas, complicou. Né? A chance de eu pegar no chão 100 cartas numa ordem pré-determinada é muito baixa. Então, eu vou provavelmente repetir esse meu loop, né? Esse meu enquanto, muitas vezes. E vai ficar um algoritmo lento, ele demora muito para chegar numa solução. Na verdade, todos esses 4 algoritmos, esse aqui é muito ruim, né, do ponto de vista de desempenho, mas mesmo os outros 3 algoritmos, eles não são vistos como algoritmos eficientes. Eles trabalham no nível de complexidade que a gente chama de complexidade N2, N ao quadrado, onde N é o número de cartas que tem no seu baralho. Existem outros algoritmos que são mais complicados, que eu não quis trazer aqui na aula, mas se vocês quiserem depois dar uma olhada. Por exemplo, o Quicksort e o MergeSort são 2 algoritmos mais eficientes. Eles trabalham numa complexidade de n log de n, n vezes log de n, que é menor do que n ao quadrado. Então eles são algoritmos que terminam a execução mais rápido do que esses algoritmos. Mas de qualquer forma, meu objetivo aqui não é aprofundar nesse momento, nesse tipo de coisa, é mais dar a ideia para vocês de que o mesmo problema ele pode ser solucionado de formas diferentes, né? Que é o que a gente fez aqui. O que tem em comum, né? O que a gente precisou fazer para atacar, para escrever esses algoritmos? A gente teve que fazer aquele primeiro passo lá dos princípios de Polya. A gente teve que olhar para os dados de entrada do algoritmo, né? Então aqui eu tenho a pilha de cartas desordenadas, eu sei que isso é minha entrada. A gente teve que olhar para a saída esperada. A saída esperada é uma pilha de cartas, só que dessa vez ordenada, né? Se o algoritmo funcionou corretamente. E a gente tem que pensar na sequência de passos onde eu consigo transformar esses dados de entrada nesses dados de saída. Bom, vamos fazer uma analogia antes da gente ir para o computador em si. Né? Na brincadeira do algoritmo, eu pedi para vocês pedirem para os pais ou para um irmão, irmã, para ler as instruções, executar as instruções. Né? Essa é uma brincadeira que ajuda a gente a perceber a questão da precisão da nossa escrita, do algoritmo. Vamos fazer uma analogia com a secretária. Né? Imagina que a gente tem uma secretária. Essa secretária tem uma caixa de entrada, onde a gente pode colocar dados para ela, uma caixa de saída, onde ela vai botar respostas para a gente. Ela tem folhas em branco, que ela pode escrever temporariamente. Ela tem um escaninho cheio de rótulos, onde ela pode botar essas folhas em branco que ela escreveu, para ela lembrar depois e pegar alguma folha dessa. E ela tem um conjunto de instruções que a gente passou para ela, para fazer alguma tarefa que a gente quer que ela execute. Né? Então,
essa secretária, ela tem um conhecimento finito, ela tem um conhecimento pequeno de instruções, coisas que ela consegue executar. Ela segue ao pé da letra as execuções das instruções, então ela não inventa, ela não adapta, né? Ela executa exatamente o que eu mandei. Como eu falei, os escaninhos têm rótulos, então ela consegue botar algo no escaninho e dar um nome para esse algo que ela pôs no escaninho. E existe um boy que vem no final do dia e limpa todos os escaninhos, né? Um faxineiro, ele chega ali, ele esvazia, joga fora tudo que está nos escaninhos. Então essa é a nossa analogia, né? Bom, vamos lá. O que essa secretária, que tipo de instrução ela está apta a executar? O que ela sabe ler e executar? Ela sabe interpretar uma instrução de ler um valor do escaninho ou da caixa de entrada. Então, se eu falar para ela, leia um valor, ela vai conseguir ler, seja do escaninho ou da caixa de entrada. Ela está apta a escrever um valor no escaninho ou na caixa de saída. Ela está apta a calcular, fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, e ela está apta a avaliar uma expressão, gerando como resultado verdadeiro ou falso. Então, se eu perguntar 3 é maior do que 2, ela consegue me responder que isso é verdadeiro. Bom, então vamos olhar aqui para um primeiro algoritmo escrito para essa secretária. Esse algoritmo visa somar dois números. Então, como é que é esse algoritmo? Primeiro eu falo, leia um valor da caixa de entrada. Ela sabe, ao ler essa instrução, que ela tem que ir na caixa de entrada, pegar o papel que está lá e ler esse valor. Escreva esse valor no escaninho A. Então ela vai pegar um escaninho que tem a letra A, que é o rótulo do escaninho, e vai botar esse valor nesse escaninho. A mesma coisa aqui embaixo, leia um valor da caixa de entrada, então vai pegar o próximo valor que está na caixa de entrada, e escreva esse valor no escaninho B. Vai botar esse valor no escaninho B. Nota que esses escaninhos são espécies de variáveis, né? Então eu sei que o A guarda um valor, que o B guarda um outro valor. Some o valor do escaninho A com o valor do escaninho B. Ela sabe fazer soma, então ela vai nos escaninhos, vai ler o que está lá, vai somar. Faz o que agora? Escreva o resultado no escaninho soma. Então vai ter um escaninho com o rótulo soma e ela vai botar esse resultado lá. Agora leia o valor do escaninho soma, vai pegar o valor que está lá e escreva na caixa de saída. Então ela vai botar esse valor na caixa de saída. Em outras palavras, eu programei a secretária para somar dois números. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar dois papéis na caixa de entrada com esses dois números, pedir para a secretária executar esse algoritmo, essa sequência de instruções. Quando ela terminar, eu pego o que está na caixa de saída, está a resposta do que eu queria naquela caixa de saída. A instrução de avaliar, que eu falei que a secretária sabe fazer, né? Ela olha para uma expressão e retorna se aquela expressão é verdadeira, se aquela expressão é falsa. Então, por exemplo, se eu pedir para ela avaliar se 2 é igual a 3, ela vai responder que é falso. Se eu pedir para ela avaliar se 10 é maior que 5, ela vai responder que é verdadeiro. Só que ela consegue usar conectores lógicos e ou. Então, toda vez que eu peço para ela avalie se 10 é maior que 5 e 2 é igual a 3, ela vai verificar se todas as partes são verdadeiras. Só se todas as partes forem verdadeiras que ela responde que é verdadeiro, porque essa é a semântica do e, né? Agora, se uma delas for falso, ela vai responder que é falso, que é o caso desse exemplo aqui. O conector ou, ele é verdadeiro se uma das partes for verdadeira. Não preciso ter todas verdadeiras, basta uma ser verdadeira. Então, nesse nosso exemplo, com as mesmas verificações separadas por ou, vai dar verdadeiro, porque 10 é maior do que 5. Então, se eu ler isso aqui, 10 é maior do que 5 ou 2 é igual a 3, sim. Por quê? Porque parte é verdadeiro, então a resposta é verdadeira. Essa é a semântica do e do ou que a gente vai usar durante todo o nosso curso, durante toda a parte de programação. Bom, voltando para a nossa secretária, eu quero fazer um algoritmo para indicar se um número é maior do que o outro, né, dado dois números. Então, como é que funciona esse algoritmo? O início é igual àquele outro algoritmo, vocês repararem aqui, ele vai fazer a leitura da caixa de entrada e a escrita no escaninho A, a leitura da caixa de entrada e a escrita no escaninho B. Quando ela terminou isso, eu tenho uma instrução de avaliar. Avalie se A é maior do que B. Avalie é uma instrução que me retorna true ou falso, verdadeiro ou falso, né? Então,
dependendo dos valores de A e B, isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso, e eu peço para ela escrever o resultado no escaninho R, depois eu peço para ela ler o resultado do escaninho R e escrever o valor do escaninho R na caixa de saída. Então, na hora que ele terminar de executar, ela vai estar me respondendo se é verdade ou se é falso que o primeiro número é maior do que o segundo número. Bom, essa secretária que eu coloquei aqui a título de brincadeira, ela é muito semelhante com o computador que a gente vai usar no contexto da disciplina, né? Então, na verdade, a secretária, que é quem executa as instruções, ela é o CPU do computador, é o processador do computador. As instruções são o programa. O programa que a gente vai escrever em Python é uma sequência de instruções. Os escaninhos são posições da memória, são as variáveis que a gente vai usar no programa. A memória é volátil, né? Enquanto o programa está em execução, aqueles dados estão ali na memória. A caixa de entrada é o teclado, a gente vai pedir para o usuário escrever um número, escrever alguma coisa, e aquilo está sendo a entrada para o nosso programa. A caixa de saída é o monitor, é onde a gente vai mostrar para o usuário a resposta da execução do nosso programa. E aquele boy, né, o faxineiro que eu falei que passa lá todo dia, ele esvazia o escaninho, representando a nossa memória volátil, né? A memória do computador, ela é volátil. Se eu desligar o computador, eu perco tudo que está na memória, né? Então, se eu quero guardar uma informação de uma execução para outra, eu deveria guardar num arquivo, que a memória ela só está disponível enquanto o programa está executando. Terminou a execução, que está em memória é perdido. Bom, aqui eu botei um esquema de uma arquitetura de um computador geral, né, para vocês terem uma ideia, uma arquitetura bem simplificada, né? Então eu tenho entrada de dados, tenho processador e tenho o programa que está sendo executado por esse processador, eu tenho saída de dados, eu tenho armazenamento temporário, que é a memória, e eu tenho armazenamento permanente, que é o disco rígido, o SSD que tem na máquina. Então, exemplos de entradas de dados, a gente tem o teclado, mouse, scanner, webcam, microfone, tem diversos exemplos de entrada. No nosso caso da disciplina, a gente vai basear mais no teclado como entrada de dados. Saída de dados, a gente tem vídeo, impressora, alto-falante. De novo, no nosso caso, a gente vai se basear no vídeo, né, no monitor, como saída de dados. E armazenamento, a gente tem uma diversidade, né, memória, disco rígido, CDs, DVDs, pendrive e assim por diante. No nosso caso, a gente vai trabalhar com memória no contexto da disciplina. Bom, eu falei para vocês, né, naqueles princípios de Polya, né, a gente tem 4 fases. A primeira é entender o problema, a segunda é escrever o algoritmo. E eu falei que esse algoritmo ele pode ser escrito em português estruturado, que é o que a gente fez até então, né? É um português um pouco mais organizado, identado. Mas ele também pode ser escrito em pseudocódigo. Pseudocódigo é uma forma mais sucinta de você escrever o algoritmo, bem mais sucinta do que o português estruturado. Ela vai mais direto ao ponto, mas ainda assim ela é fácil para um humano entender, e por ela ser mais sucinta, ela também é mais fácil para a gente traduzir, para a gente codificar numa linguagem de programação. Então, se a gente voltar àqueles programas que a gente fez com a secretária e quisesse escrever em pseudocódigo, a gente teria algo mais ou menos assim, ó, o programa que soma 2 números, leia A, leia B, soma, recebe A mais B, essa seta ela representa a atribuição, né? Então eu estou operando o A mais B, calculando o valor, pegando esse valor e guardando dentro de soma. Então ela é uma atribuição. Por que a gente usa essa seta ao invés de usar o igual no pseudocódigo? Porque o igual tem 2 semânticas. O igual pode ter a semântica de atribuição, que eu estou falando que soma é igual ao valor gerado por A mais B, mas o igual também pode ter uma semântica de checagem de equivalência. Eu estou decidindo, o soma ele é igual ao A mais B? Se ele é igual, faz isso, se ele é diferente, faz aquilo, né? Então, para não ter essa ambiguidade, a gente usa essa seta com a semântica de atribuição. Aqui eu estou deixando claro que eu quero pegar o valor do resultado de A mais B e colocar dentro de soma. E, por fim, escreva soma. Então ele vai escrever o conteúdo de soma na tela. Esse é aquele algoritmo, só que de forma muito mais sucinta. Já o segundo algoritmo está aqui, também de forma sucinta como pseudocódigo. Leia A, leia B. Leia A, ele sabe que é para ler algo que está sendo escrito pelo meu usuário, usualmente pelo teclado, e guardar na variável A.
leia B vai ler o que está sendo escrito e guardar na variável B, R recebe A maior que B, então aqui o computador vai verificar se A é maior do que B e vai retornar true ou false, quer dizer, verdadeiro ou falso, e vai guardar em R. E escreva R e vai colocar na tela verdadeiro ou falso em função dos valores de A e de B. Bom, vamos fazer agora alguns exercícios, né? Eu vou passar esse exercício para vocês. Queria que vocês fizessem esse exercício e trouxessem dúvidas para a gente, né, na nossa aula de quinta-feira, né, para a gente poder discutir e crescer junto na matéria. Então, o primeiro exercício bem fácil. Em relação ao pseudocódigo a seguir, quais são os dados de entrada? Quais são os dados de saída? E quais linhas são somente de processamento, né? Então, é um exercício para vocês interpretarem esse código. A gente tem 4 linhas e vocês marcarem quais dessas linhas são de entrada, quais são de saída e quais são de processamento. Bom, o segundo exercício já é um pouquinho mais complicado. Eu estou querendo que vocês me contem qual é a função desse algoritmo que está escrito em pseudocódigo. Quer dizer, ele lê 2 valores, ele atribui um valor inicial para uma variável, enquanto uma condição acontece, ele faz algumas atribuições, né? Subtrai um valor do outro, soma um numa outra variável, e no final ele escreve essas 2 variáveis. Para facilitar um pouco o raciocínio de vocês, pega esses 2 valores, 25 e 7, e executem na mão esse algoritmo para esses 2 valores. Na hora que vier o leia A, o A vai receber o valor 25. Quando vier o leia B, o B vai receber o valor 7. Aí vocês vão caminhando, né? A gente chama esse processo de fazer o chinês, né? Como se você estivesse fazendo ali, você fosse o próprio computador, né? Então, caminhem nesse algoritmo, linha a linha, vai anotando do lado, senão você vai se perder o valor das variáveis, porque as variáveis vão mudar de valor com o passar do tempo. Então, vocês vão atualizando o valor das variáveis até o algoritmo parar. Olha para o que vai sair na tela, naqueles 2 escrevas, e tenta entender e me contar depois qual é a função desse algoritmo, o que ele está fazendo. Bom, mais alguns exercícios aqui para vocês. Escreva o algoritmo em pseudocódigo para, primeiro, somar 3 números. A gente já sabe somar 2 números, como é que é um algoritmo para somar 3 números? Calcular a média de um aluno em uma disciplina, sendo que a média é as provas mais 3 vezes os trabalhos, mais participação dividido por 10, e provas, por sua vez, é 3 vezes prova 1 mais 3 vezes prova 2. Então, pensem naquilo que a gente falou dos princípios de Polya. Quais são as entradas desse problema? Quais são as saídas esperadas? Que tipo de cálculo você tem que fazer? Tenta escrever o pseudocódigo para esse problema. E por fim, calcule o peso ideal de uma pessoa, assumindo que homem tem como peso ideal 72,7 vezes a altura menos 58, e assumindo que a mulher tem como peso ideal 62,1 vezes a altura menos 44,7. Então, de novo, pensem quais são os dados de entrada para esse problema. Quais são os dados de saída? Escreve o algoritmo em pseudocódigo. Nesse momento a gente está parando por aí, né? Não vai para o Python ainda, mas eu queria que vocês conseguissem chegar no algoritmo em pseudocódigo. De novo, tentem fazer. Para quinta-feira, no nosso encontro, vocês poderem me mostrar o que vocês fizeram, a gente poder discutir junto, se vocês tiverem dúvidas e assim por diante. Outro exercício muito interessante. Escreva um algoritmo para separar o líquido de 3 garrafas com formatos diferentes em 2 quantidades iguais, onde a garrafa A está cheia e tem 8 litros dentro dela. A capacidade dela é de 8 litros. A garrafa B está vazia e tem capacidade de 5 litros. E a garrafa C está vazia e tem capacidade de 3 litros. Basicamente, eu quero que vocês escrevam um algoritmo onde você fala em torna da garrafa tal para a garrafa tal. Depois em torna da garrafa tal para a garrafa tal. E no final você consiga ter quantidades iguais. Se você tem 8 litros no início, então o final tem que ser 4 litros numa garrafa e 4 litros numa outra garrafa. Bom, outro exercíciozinho interessante é vocês escreverem um algoritmo para descobrir qual é a moeda falsa de um conjunto de moedas
assumindo que vocês têm uma balança analítica. A balança analítica é essa balança onde eu tenho dois pratos, né? Então eu coloco as coisas nesses dois pratos, se ficar equilibrado é que o peso é igual. Se um prato descer, é que aquele prato está com peso maior do que o outro prato que subiu. Né? Então, só a título de curiosidade, imagina que eu tenho duas moedas. Eu sei que a falsa é mais leve, isso eu sei. Né? Então eu estou em dúvida, será que tem moeda falsa aqui? Qual que é a falsa? Com essa balança, se eu botar as duas moedas, uma em cada prato, e ficar equilibrado, eu posso responder, não tem moeda falsa. Né? Porque ficou equilibrado, as duas têm o mesmo peso, e eu sei que é só uma falsa, não pode ter duas falsas. Né? Então, assumindo que é uma só falsa, se equilibrou é porque as duas são verdadeiras. Se um prato desceu e outro subiu, o prato que desceu é que tem a moeda verdadeira, que ela é mais pesada, e o prato que subiu é que tem a moeda falsa, que ela é mais leve. Então, para o primeiro exercício, eu quero que vocês me contem, façam um algoritmo, né, que descobre qual é a moeda falsa a partir de 5 moedas. Né? Então você pode brincar quantas vezes você quiser com essa balança, mas no final você tem que conseguir me apontar qual é a moeda falsa. Só para instigar vocês, esse problema é possível resolver com apenas duas pesagens. Imagina que essa balança ela é cara para eu poder usar. Cada vez que eu uso eu tenho que pagar. Então quanto menos vezes eu usar, melhor. Né? Então eu consigo, a partir de 5 moedas, apontar que é falsa usando só 2 vezes a balança. É possível. Né? E o meu segundo exercício aqui, eu quero que vocês repitam o exercício anterior, mas agora assumindo que vocês têm 27 moedas. Eu tenho 27 moedas e eu sei que uma moeda é falsa. Eu quero saber qual é essa moeda falsa. E o mais interessante é que é possível resolver com 3 pesagens. Apenas 3 usos da balança, a partir de 27 moedas eu consigo falar qual é a moeda falsa. Então, quebrem a cabeça de vocês para escrever um algoritmo onde vocês conseguem resolver esse problema. Bom, esse material foi feito com colaboração com as professoras Aline e Vanessa e eu utilizei algumas informações desse livro que eu coloquei nas referências para vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.